pessoal, então nós vamos 2 horas e 14 horas. Nós vamos iniciar então a terceira fase do nosso seminário. Esse ponto agora é a política de desenvolvimento urbano do município e a descentralização do processo de urbanização. Tema da maior importância. Eu vou passar a palavra aqui para o nosso vice-presidente da Câmara Municipal, Orley, para conduzir os trabalhos e o debate nessa fase do nosso seminário. Orley. Obrigado, vereador Gilson Reis. Boa tarde a todos. Dando início aos trabalhos, já não perdendo muito tempo, indo direto ao assunto, né, que é o motivo que estamos aqui, para a gente clarear um pouco mais sobre essa questão do plano diretor, sobre a importância dele para o desenvolvimento da nossa capital, Belo Horizonte. Parece que a Isabel Dias, né, a subsecretária de Planejamento Urbano, está para chegar, né? Estava aqui já desde cedo, saiu para almoçar e já estará aqui com a gente. Mas, enquanto isso, vamos compor a mesa. Quero convidar aqui o Tiago Canetieri, representante das Brigadas Populares e representante do Observatório das Metrópoles. Por favor. Renan Almeida, por gentileza também. E já aqui na mesa com a gente, o Tiago Jardim, representante do setor empresarial da Fundação Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, do IPEA. Tiago, então acho que nós vamos poder ir direto, né, com a sua apresentação. E, obviamente, depois da apresentação do Tiago, em torno de 15 minutos, mais a Isabel que está chegando, apresentação também mais 15 minutos. Em seguida, nós vamos abrir, né, a palavra para a plateia. E aí, né, nós vamos ter o pessoal aí para fazer as inscrições. E abrindo também, eu vou fazer questão que o assunto ele seja exatamente o que nós estamos discutindo aqui. Se ele desviar ou qualquer outra coisa, eu vou interromper, porque o assunto é este. E a gente vai estipular também de coisa bem prática e bem rápida. Eu acho que 3 minutos está bom. Vocês estão de acordo? No caso específico que demandar um prazo maior, ok. A gente vai estar aqui à disposição. Mas eu acho que desta forma os trabalhos serão mais produtivos, ok? Então, Tiago, por gentileza, com a palavra. Obrigado, esperando a apresentação ser carregada ali. Bom, tá ótimo. Obrigado, Orley, pela apresentação. Eu queria também agradecer pela oportunidade ao presidente, senhor presidente da Câmara, senhor Henrique Braga, e todos aqui presentes. Eu acho que a gente está num ponto muito importante aqui, definindo o futuro mesmo da cidade, o futuro de como a cidade vai ser desenvolvida, né, urbanisticamente e economicamente. Meu nome é Tiago Jardim, sou arquiteto e urbanista pelo Instituto de Tecnologia de Illinois, em Chicago. Sou economista pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, o IBMEC. E hoje eu sou consultor de pesquisa no IPEA, no Rio de Janeiro. E esse estudo foi um estudo que eu desenvolvi, um estudo individual, e que é parte da minha educação de Chicago e do IBMEC,
E o que eu trago aqui para vocês é isso. Vamos começar então. Se trata de desenvolvimento urbano e econômico, a conexão entre práticas de planejamento urbano, estrutura urbana e espacial e o desenvolvimento econômico. Acho que não está passando aqui não. Aí, passou. Bom, os objetivos da minha pesquisa era identificar as razões da falta de infraestrutura de transporte nos centros urbanos do Brasil, identificar as razões de não haver arranha-céus nos principais centros urbanos do Brasil, identificar a estrutura urbana e espacial dos principais municípios, microrregiões, identificar as principais causas das estruturas urbanas, identificar potenciais de economia de aglomeração e identificar a influência da estrutura espacial urbana na produtividade. Vocês vão entender um pouco mais desses conceitos. O estudo da economia urbana no Brasil ainda é muito incipiente, mas ao longo da apresentação vocês vão entender muito bem tudo isso. Amigo, está com problema de passar aqui. Está com problema. Você tem que tirar o tempo, eu acho. Bom, as conclusões. Eu vou antecipar as conclusões e depois eu vou mostrar como eu cheguei até elas. Bom, as evidências do estudo indicam que os principais determinantes da estrutura espacial urbana são as eficiências geográficas de cada localização e os regimes regulatórios de ocupação do solo. Com base na distribuição da população urbana, que é a estrutura urbana espacial, a estrutura espacial da maioria das cidades brasileiras é policêntrica e dispersa, variando com latitude e posição geográfica. A legislação urbana é o motivo de não haver arranha-céus no Brasil, nos principais metrópoles do Brasil. O policentrismo e a dispersão estão associados a níveis inferiores de produtividade e são os responsáveis pela falta de mobilidade e transporte público. Se Belo Horizonte fosse um município monocêntrico forte, sua força de trabalho seria 30,5% mais produtiva. Então, esses são os resultados do estudo e agora eu vou demonstrar para vocês. Os pilares científicos se baseiam de um lado esquerdo, estudos de economistas em Harvard, em Chicago, e que culminou no estudo lá em cima de Bertou e Malpese, em 2003, que avaliou 48 metrópoles no mundo. Ele avaliou a distribuição da densidade populacional ao longo de 48 metrópoles no mundo. E do lado direito, um estudo que começou na Europa e depois passou para Glaser, Edward Glaser. As pessoas que entendem um pouco de economia urbana no Brasil já conhecem o Edward Glaser, que publicou um livro que chama O Triunfo das Cidades. Ele é um economista de Harvard e filho de um arquiteto. E culminou no estudo de Abel e Gabi, que é sobre a produtividade e a densidade de capital humano. Eles são do Banco Central dos Estados Unidos. O modelo é o seguinte, tem umas equações complicadas, eu não vou abordar ele não, mas ele tem umas premissas importantes. E a principal premissa é que terrenos são bens heterogêneos e o valor do terreno é precificado pelo mercado. E como funciona? A produção ocorre em uma região se a eficiência da localização for favorável, a competição força a produção de imóveis para próximo dos locais de produção e evita custos de transporte, dando origem a centros, distritos centrais de negócio, o centro de todas as cidades, todo mundo sabe que toda cidade tem um centro. E eles consideram que o mercado é livre e competitivo para os fatores de produção, terra, trabalho e capital. E o que o modelo... Está um pouco difícil aqui. O que o modelo deles prevê? Prevê a queda exponencial do valor da terra em relação ao centro, prevê a queda da intensidade de uso da terra em relação ao centro, prevê a queda exponencial da densidade populacional em relação ao centro, isso com base em cidades americanas. E segue uma fórmula que nem aquela ali na direita. Então, vamos pegar Chicago, por exemplo. Chicago tem um núcleo central, cheio de arranha-céus, e essa densidade ela cai ao longo da distância, à medida que a distância do centro aumenta. O valor da terra também. Você tem um valor enorme no centro e ele cai exponencialmente à medida que o centro, que se distancia do centro. E a curva de densidade que eles preveem com o modelo deles é isso aí. Você tem a densidade no eixo Y e a distância do centro no eixo X.
Então mostra que a densidade ela cai quase que certinho, acompanhando uma curva muito bem, com muita capacidade preditiva. Então isso é o estudo da estrutura urbana espacial, desenvolvido por aqueles economistas. A equação é aquela lá. A densidade no centro é de 8.633 pessoas e ela cai a uma taxa de 6,8%. Esse é o centro de Chicago e vocês podem ver nessa vista como que o centro cai e vira prédios baixos e residências. Aí o Berthoud, em 2003, quis avaliar 48 metrópoles no mundo. Nova York, Los Angeles, Xangai, Beijing, Singapura, cidade, Paris, Londres, Berlim e várias outras. Todas apresentam um comportamento muito semelhante. Uma densidade populacional no centro que cai exponencialmente. Só que tem outras cidades que isso não acontece. Mumbai, na Índia. Joanesburgo, na África do Sul. Abidjan, na Costa do Marfim. São Petersburgo, na Rússia. Seul, em Coreia do Sul. Cidade do Cabo, na África do Sul. Brasília, a curva inverte, a densidade populacional está fora do centro. Moscou, a curva inverte também, igual na Coreia do Sul. E por que que isso acontece? Ele tentou entender por que que isso acontece, por que que a densidade populacional é maior fora do centro dessas cidades. Regime regulatório na Índia, controle de densidade populacional. Apartheid na África do Sul. Ali ele não justificou, mas eu coloquei porque era uma curva bem estranha, eu coloquei. Regime regulatório em São Petersburgo. Coreia do Sul, regime regulatório. Apartheid. Brasília, planejamento central. Moscou, planejamento central, que viveu no comunismo por muito tempo, então não tinha mercado de terras. O governo escolhia onde colocar o povo. Ele assentava a população onde ele quisesse. Então, fora do centro, ele colocava as pessoas e essa densidade populacional era maior fora do centro. Então, o que que ele avaliou? Ele avaliou que as cidades que têm um planejamento orientado pelo mercado, elas apresentam uma curva assim. As cidades que têm um planejamento urbano que variou no tempo, que uma hora foi restritivo demais, outra hora foi mais orientada pelo mercado, ela cai um pouco. E as cidades que elas têm um planejamento não orientado pelo mercado, onde o governo dita as regras, e principalmente no caso de controle de densidade, ela tende a ficar plana e dispersa. A densidade populacional espalha. Eu avaliei 40 micro-regiões e 50 municípios no Brasil. E aqui é o jeito de medir a densidade. Você tem a micro-região de Belo Horizonte, você pega o ponto central, e aí você vai medindo a densidade populacional ao longo do ponto central. Então, eu tracei a curva para todas as 40 micro-regiões. Eu não vou abordar, desculpa, passou aqui. Eu não vou abordar todas elas. Eu tracei para as micro-regiões e para os municípios também. E o que que eu constatei? Peguei as 20 mais populosas micro-regiões e os 20 mais populosos municípios, e o gradiente, que é a taxa de queda da densidade populacional, está com 0,48. Está entre 0, está vendo ali em cima no gráfico do padrão do Berthoud, está entre 0,01 e 0,11, o gradiente. O R2 é 62 e 48 para os municípios, que também está entre 32 e 67. A dispersão é 1,7 para micro-regiões e 1,55 para municípios, que está muito próximo de um planejamento urbano não orientado pelo mercado. Então, eu peguei as 3 principais cidades, São Paulo, Rio e Belo Horizonte. São Paulo tem um gradiente de 3,5, 0,035, que é plano, e um R2 muito baixo, vermelho. E vocês podem perceber que do quilômetro 3 até o quilômetro 28, a densidade é plana. A curva ela desce, ela foge um pouco, porque a densidade cai no quilômetro 35 e ela é alta lá no centro.
Mas do quilômetro 3, ela cai um pouco, aí depois sobe e fica plana no resto da cidade. No Rio, ela é plana também. E Belo Horizonte é uma cidade muito menor, o gradiente é 0,021. É muito plana também. E o R2 é muito baixo, 0,42. São Paulo. São Paulo já tem 3 centros. O Centro Velho, a Paulista e o eixo Vila Olímpia Faria Lima. Fora os demais subcentros, centros minoritários com menos força. E a altura média dos 200 edifícios mais altos é de 103 metros de altura. Belo Horizonte. Você tem edifícios espalhados para tudo que é lado. Belo Horizonte, vocês conhecem a legislação, ela tem um coeficiente de 2,7 no hipercentro e no centro, 1,8 no Barreiro, 1,8 em Venda Nova, 1,5 nessas regiões ali. E vai caindo, 1,4, 1, e ali já é uma lei mais específica para as zonas de proteção. E o que você pode perceber com isso? É uma variação muito baixa, de 2,7 para 1. E por isso que a densidade populacional ela se planifica, que é uma variação muito baixa. Além disso, tem a inviabilidade de reciclagem dos imóveis do centro. Aí o centro fica velho e o desenvolvimento de novos prédios começam a se espalhar pela cidade. Então, eu calculei a estrutura real e calculei a estrutura legal, como se todo construtor fosse construir o máximo que pudesse em Belo Horizonte, como ficaria a cidade com a legislação atual. E o resultado é bem semelhante à estrutura real, porque a lei vem desde 1996. Um estudo de viabilidade num quarteirão no centro, por exemplo, você tem lá um terreno de 40 por 60, com um prédio de 3 andares, ali, 3 a 4 andares. Primeiro fundamento da dispersão, supressão de oferta, porque lá tem um prédio antigo que já foi construído com coeficiente de 3,3. A lei permite 2,7, então você não consegue expandir a oferta imobiliária ali. Para crescimento da população, no centro você não consegue expandir a oferta imobiliária, então essa expansão da oferta imobiliária tem que ser feita em outro lugar. Isso para prédios baixos. E a outra você pode reformar, construir esse tipo de prédio. E a inviabilidade também, fica muito caro, você tem que comprar esse prédio, derrubar e construir outro que não vai ser muito maior. Pois bem, aqui tem uns... Eu vou andar um pouco mais rápido, que o tempo está passando e a apresentação está um pouco mais longa. Posso? Então tá ótimo, obrigado. Então, a legislação, o que acontece? Deixa eu voltar aqui. A legislação restritiva, o que acontece? O baixo coeficiente de aproveitamento impede a expansão da oferta, já expliquei, inviabiliza. A dispersão. As construtoras minimizam os custos e riscos construindo edifícios novos em terrenos vagos, porque os terrenos vagos são mais baratos do que comprar um prédio ali no centro e derrubar. E aí elas vão expandindo a fronteira da cidade. Isso ocorre em todas as cidades brasileiras, praticamente, todas as capitais brasileiras, praticamente. E aí surge o trânsito. Com a dispersão, você gera uma necessidade de ficar circulando para um lado e para o outro na cidade. E o trânsito fomenta a dispersão, porque tem horas que você não consegue chegar no lugar, porque está um congestionamento danado, você começa a valorizar onde você está, que é um pouco mais distante, aí as construtoras vão, constroem uma coisa ali, outra ali, e aí começa a criar é o efeito Nova Lima, por exemplo. É o que está acontecendo lá, um trânsito infernal, você não consegue entrar e sair, as construtoras vão construir ali e as pessoas vão ficar ali. Então é assim que a cidade se torna policêntrica. E isso mostra que isso está acontecendo já, né? A população de BH ela só cresce 0,7% ao ano e a região metropolitana de BH cresce 3% ao ano. Opa! Tá ok. Então, os fundamentos desse novo projeto de lei, ele vai tornar mais restritivo o coeficiente de aproveitamento. Ele suprime ainda mais a produtividade do solo urbano. E um dos mecanismos disso é reduzir o coeficiente para 1,0, né? E forçar a redução da disparidade de valores de terra, equalizando coeficientes de aproveitamento em toda a cidade. Tem o potencial de construir até 4, né? Mas por meio de outorga onerosa, que vai ser um custo adicional.
para a construção. E 4.0 eu acho restritivo. Eu acho, não, é restritivo, e eu vou mostrar por quê. Coeficiente de aproveitamento desses prédios todos espalhados no mundo. Xangai, 600 metros de altura, 2.400 de custo, coeficiente de aproveitamento de 17,5. Guangzhou, 500 metros de altura, 1,5 bilhões de reais de custo, 18,8. One World Trade Center, que é o novo World Trade Center, 4 bilhões de custo, 47 coeficiente de aproveitamento. 432 Park Avenue em Nova York, esse é um caso mais impressionante de todos, porque ele é um prédio que ocupa um terreno de 40 por 60, igual aqueles prédiozinhos que eu mostrei. 40 metros por 60, um terreno de 2.400 metros quadrados, tem uma planta de 660, e o interessante é que tinha um hotel lá de 30 andares. O construtor pagou 400 milhões de dólares no hotel, que é o valor do prédio Maicá de Belo Horizonte, derrubou o hotel e construiu esse prédio ali, a 1,6 bilhões, e o valor de mercado do prédio é 4,5 bilhões. 4,5 bilhões de dólares em 2.400 metros quadrados. O quanto que uma prefeitura não arrecada com isso? Não é verdade? Coreia do Sul, 13,5 lá em Seul. Japão, Indonésia, 29. Mumbai, na Índia, 10 o coeficiente. Austrália, 9. Canadá, ali, eu não estou vendo direito, acho que é 30, né? Tá. O Shard, em Londres, 17, no centro de Londres. Lacta, em São Petersburgo, na Rússia, 25. Oko Tower, em Moscou, 20. E São Paulo, o prédio mais alto é o Mirante do Vale, construído em 1967. Eu não consegui nem achar muita informação sobre ele. Em Belo Horizonte, o prédio mais alto é o JK, tem 120 metros de altura. E foi construído em 1963. Esses números aqui são a quantidade de prédios por altura nesses locais, tá? Por exemplo, na China tem 1911 edifícios acima de 150 metros, 822 acima de 200, e já tem 9 acima de 500 e 2 acima de 600. 85% deles foram construídos depois de 2003, desses prédios todos aí, depois do estudo do Bertoldo Malpérez. Nova York, 37% só, porque os Estados Unidos foi pioneiro na construção de arranha-céu, e eles construíram os arranha-céus dos Estados Unidos bem antes de 2003 já. Coreia do Sul, 91%. Mumbai, na Índia, os prédios todos ali, 99%. Então você vê que está tendo um desenvolvimento generalizado no mundo de arranha-céus. China, Xangai, ali deve ter uns 14 bilhões naquelas 3 torres ali. Isso aqui não é de Xangai não, aquelas duas lá são. Eu fiz um estudo comparando o prédio de Nova York. Ele é um prédio que ocupa uma área pequena, mas o valor dele, de 4,5 bilhões de dólares, compraria o estoque inteiro do centro ali de Belo Horizonte a um preço de 5 mil metros quadrados. Tá? 5 milhões de metros quadrados que o prédio compraria com um terreninho daquele. Usando a paridade de poder de compra, a área fica um pouco mais restrita, para 2 milhões e 500 metros quadrados. Paridade de poder de compra leva em conta os preços da economia lá, os preços da economia aqui, o padrão de vida lá, o padrão de vida aqui. E aí é diferente, o cálculo é diferente da taxa de câmbio. A taxa de câmbio, você pega os 4 bilhões de dólares, transforma em real. Dá quase 20 bilhões de reais. A paridade de poder de compra é um cálculo diferente. E em área, ele economizaria 2 quarteirões em área construída. E pelo coeficiente de aproveitamento de 2,7, você precisaria de ter 2 quarteirões para você conseguir esse prédio. Construir esse prédio, que é 2,7. Lá é 30, o cara pegou um terreninho e construiu. Isso é a curva de construção de arranha-céu no mundo.
Ali é a quantidade de arranha-céu por ano que está sendo construído no mundo. E vocês estão cogitando reduzir o coeficiente de aproveitamento para 1,0. Eu vou voltar aqui, porque essa imagem é muito interessante, né? A China está fazendo isso, os Estados Unidos está fazendo isso, são os países mais poderosos do mundo. E a gente está pensando em fazer o contrário. Bom, eu vou prosseguir agora para o estudo econômico, das premissas econômicas, por que eles conseguem fazer isso e por que a economia se torna mais produtiva com esse tipo de arquitetura, com esse tipo de planejamento central, com um núcleo forte. As economias de aglomeração são os benefícios adquiridos através da proximidade entre as pessoas e as empresas dos centros urbanos. As regiões metropolitanas representam 90% do PIB dos Estados Unidos. As 600 maiores cidades do mundo representam 20% da população mundial, mais 60% do PIB global. E as 40 metrópoles do Brasil representam apenas 43% do PIB. Ou seja, tem muito para desenvolver nas metrópoles. E aí os estudos, um estudo do Centro para o Desenvolvimento Orientado para o Trânsito revela que os residentes do centro de Chicago emitem 78% menos gases de efeito estufa, porque eles não precisam de usar carro, eles vão caminhando de uma torre para outra ou pegam um transporte coletivo que se torna viável pela concentração de valor do centro dessas cidades. A prefeitura arrecada muito dinheiro nesses centros. Tá, tudo bem. E os estudos do Ciccone na Europa, eles estudaram que se você dobrasse a densidade populacional nas cidades europeias, a produtividade aumentava 4,5% a 6%. Nos Estados Unidos, o Glaser falou que se você aumentasse ainda a densidade das cidades, o PIB aumentava em 9,8%. E o Abel do Banco Central achou 9,7%. A economia de aglomeração permanece vital mesmo com os avanços de tecnologia de transporte e comunicação. O modelo econômico, ele usa os fundamentos, capital físico, capital humano, força de trabalho e a densidade urbana, para calcular a produtividade da cidade. Aqui é o cálculo da densidade, e os resultados, o retângulo ficou um pouco fora ali, mas para a microrregião achei 9,1%, igual aos estudos internacionais, um pouco menos que os estudos nacionais. Mas, para municípios, se você aumentar a densidade nos municípios, a produtividade vai aumentar. Se você duplicar 100%, vai aumentar 22,8% a 27,5%. Se você aumentar 1% a densidade populacional e reduzir a dispersão, o efeito ainda é maior. É quase que o dobro de 27,5%. Tá? Então, para 1%, que se aumenta a densidade, reduz a dispersão da população, a produtividade aumenta em torno de 0,5%. Eu fiz testes simulando o acentrismo versus o monocentrismo ligado ao modelo econômico e fui vendo o impacto das mudanças na densidade populacional no produto, no PIB. E vi que o monocentrismo ele tem um impacto maior na produtividade. Tá? As curvas ali de densidade. Fiz também sobre policentrismo e monocentrismo. 400, 300, 200 e computei os dados. Fiz também para policentrismo com um centro e subcentros. Um centro e 400, um centro e 300, um centro e 200, um centro e um centro. Computei os valores do PIB e as curvas. E o ranking revela que a produtividade é maior no modelo com o centro forte. Belo Horizonte, com coeficiente de 2,7. Como que isso funcionaria? Como que esse movimento funciona? Funciona mais ou menos assim. Você pega os mesmos quadrados e você tem uma economia de infraestrutura, uma economia de transporte, de tempo gasto, de circulação. Você tem uma concentração do valor da terra. Você tem uma produtividade elevada e você tem uma arrecadação maior para financiar transporte público e todos os serviços que a gente precisa. Aí eu fiz uma simulação para Belo Horizonte. Vamos pegar a população, a distribuição da população de Belo Horizonte, vão distribuir ela, vão orientar e vão ver qual que é o impacto disso. A curva era plana, né?
Aí eu fui deslocando a densidade populacional em direção ao centro, para retomar o desenvolvimento do centro, que está ficando envelhecido, né? E, num outro grau também, retomar ainda mais esse desenvolvimento no centro, construindo arranha-céus no centro. E o impacto na produtividade em torno de 30%. Tá. Obrigado a todos pela atenção. Eu espero que tenha sido produtivo.